e Ásia Ocidental, Israel. Uma forte tempestade varreu o país e atingiu a Cisjordânia, trazendo chuvas torrenciais e inundações. Algo chocante está acontecendo em Jerusalém e pessoas ao redor do mundo estão rezando. Após uma tempestade recorde atingir Israel, a cidade sagrada ficou inundada, abalada e estranhamente silenciosa. Então vieram os relatos que ninguém esperava. Pedras antigas no Muro das Lamentações pareciam chorar. O céu mudou de cor sobre a cidade velha e testemunhas descreveram uma sensação de peso que não conseguiam explicar. Seria isso apenas o clima, a história e a coincidência, ou Jerusalém estaria se tornando um sinal de alerta diante de nossos olhos? Acompanhe esta história até o final, pois cada detalhe parece apontar para as Escrituras. Antes de começarmos, curta este vídeo, comente o que achou, inscreva-se no canal e vamos começar. O portão dourado permanece selado há séculos, silencioso e imóvel, de frente para o Monte das Oliveiras, como uma porta trancada, aguardando o momento certo. Para Maíla. Para a maioria dos visitantes pode parecer apenas pedra, história e arquitetura antiga. Mas para aqueles que conhecem as Escrituras, este portão carrega um peso impossível de ignorar. Não é apenas uma entrada, é um sinal. É uma pergunta esculpida na antiga muralha de Jerusalém. Quando o rei entrará, a tradição diz que o portão foi selado durante o período otomano porque os governantes temiam a antiga expectativa de que o Messias um dia entraria por ali. Acreditavam que a pedra poderia impedir a profecia. Acreditavam que uma muralha poderia atrasar o plano de Deus. Mas muito antes de qualquer império tocar naquele portão, Ezequiel 44:2 já havia declarado: este portão será fechado, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ele. E agora começam a surgir relatos estranhos em torno daquela entrada lacrada. Peregrinos afirmam ter visto uma luz tênue pulsando entre as pedras antigas, depois da meia-noite não brilhante como fogo, mas suave e dourada, aparecendo e desaparecendo, como se algo atrás do portão estivesse vivo. Outros dizem ter ouvido um som baixo, semelhante ao de uma trombeta ecoando perto da muralha leste. Embora nenhum instrumento alto-falante ou fonte humana pudesse ser encontrado. Algumas testemunhas descreveram pequenas vibrações sob seus pés, concentradas não em toda a cidade, mas perto do próprio portão. Então veio algo ainda mais perturbador. Vários visitantes relataram ter notado finas rachaduras se formando ao longo de seções de pedra perto do arco selado. Não largas o suficiente para quebrar a estrutura, mas visíveis o bastante para fazer as pessoas pararem e olharem fixamente. Poeira caía das pedras superiores sem vento. Pássaros que circulavam acima do portão, de repente, se dispersaram. Um grupo de fiéis disse que o ar ficou pesado e imóvel, como se toda a área estivesse prendendo a respiração. Alguns explicarão o fenômeno de forma natural, a pressão das pedras antigas, o movimento do solo, ecos-luzes de prédios próximos ou o poder emocional de estar em um dos lugares mais sagrados da Terra. E cautela é sensata. Mas mesmo com todas as explicações, a pergunta permanece: por que agora e por que ali? A cronologia dos eventos parece impossível de ignorar para muitos fiéis. Jerusalém foi reunificada em 1967. Os Estados Unidos reconheceram Jerusalém como capital de Israel em 2017. Nos últimos anos, o culto, as discussões no templo e a expectativa profética se intensificaram. E agora, relatos falam de luz, som tremores, rachaduras e silêncio, perto do próprio portão, associado à visão de Ezequiel. Talvez o portão ainda esteja fechado porque o momento determinado ainda não chegou. Talvez o silêncio não seja vazio, mas espera.
E se o relógio profético estiver realmente em movimento, então o portão selado pode não ser um monumento do passado. Antes que o portão selado atraísse a atenção do mundo, Jerusalém já havia começado a tremer sob outro sinal. Tudo começou com a chuva, mas não uma chuva comum. Uma forte tempestade varreu Israel, trazendo chuvas recordes, inundações urbanas, estradas fechadas e resgates urgentes. Ruas que antes transportavam peregrinos, orações e o cotidiano foram repentinamente cobertas por água corrente. Carros pararam, famílias observavam pelas janelas. Sirenes ecoavam entre as antigas muralhas de pedra, enquanto equipes de resgate percorriam a cidade sagrada, retirando pessoas do perigo e alertando outras para permanecerem em suas casas. Para muitos parecia um desastre climático severo. Meteorologistas apontavam para tempestades, chuvas torrenciais, drenagem precária e ruas alagadas. Mas então o foco mudou das águas da enchente para as pedras. Começaram a circular relatos de que a muralha oeste parecia estar chorando. Testemunhas afirmaram ter visto finos filetes de umidade escorrendo pelas pedras antigas, como lágrimas mesmo depois da chuva ter parado. Algumas disseram que não havia chuva naquele momento. Outras insistiram que o ar estava seco sem nenhuma fonte óbvia de água. Câmeras teriam capturado o estranho movimento na parede. E, de repente, a questão mudou. Seria a água da chuva retida a condensação ou algo mais profundo? É preciso cautela. Pedras antigas podem absorver umidade. A água pode se esconder em rachaduras e aparecer mais tarde. Pode haver uma explicação natural. Mas para os fiéis que estavam diante do muro mais venerado do mundo, a imagem era impossível de ignorar. Jerusalém não foi apenas inundada. Parecia que Jerusalém estava chorando. E essa imagem encontra eco nas Escrituras. Lucas 19, 41 diz: "E aproximando-se viu a cidade e chorou sobre ela." Jesus chorou por Jerusalém porque a cidade não reconheceu o tempo de sua visitação. Ele viu não apenas prédios e ruas, mas corações que não estavam preparados. Comente abaixo. Você acredita que Deus está advertindo o mundo por meio de Jerusalém? Quando as águas finalmente recuaram, Jerusalém não era mais a mesma. Enquanto os trabalhadores começavam a remover os destroços perto de uma das partes mais antigas da cidade, relatos dizem que notaram um estranho contorno de pedra sob a lama. A princípio parecia ser parte de uma fundação enterrada. Mas à medida que mais terra era removida, a forma se tornava mais nítida. Bordas de pedra, superfícies esculpidas e o que parecia ser uma câmara subterrânea escondida sob o solo danificado. Vários relatos online afirmaram que equipes de escavação descobriram antigos baús de madeira ou caixas de tesouro dentro do espaço enterrado. Alguns descreveram-nas como recipientes escuros manchados de água e reforçados com faixas de metal. Outros afirmaram que os baús continham fragmentos de objetos dourados, moedas antigas, peças gravadas ou marcas reais. Nada disso foi oficialmente confirmado. E cautela é necessária. Jerusalém está repleta de lendas, ruínas e rumores, e nem toda descoberta pode ser atribuída a um rei. Mas a mera possibilidade foi suficiente para fazer as pessoas pararem, pois o nome que se sussurrava era o de Davi. Segundo as Escrituras, Davi conquistou Jerusalém e a tornou sua cidade real. 2 Samuel 5 diz que Davi tomou a fortaleza de Sião, e a partir desse momento, Jerusalém passou a ser conhecida como a cidade de Davi. Não era apenas uma capital política, mas também um lugar de aliança, adoração, realeza e profecia. Portanto, mesmo que essas câmaras e cofres de tesouro relatados sejam apenas antigos espaços de armazenamento, eles ainda assim lembram ao mundo a profundidade da história de Jerusalém. Mas se ao menos parte da descoberta remonta à época de Davi, então o dilúvio fez mais do que expor pedras. Desenterrou uma memória enterrada do reino.
É por isso que este momento parece tão poderoso. A tempestade danificou a superfície, mas sob a destruição, a história pareceu emergir. 13. Seria isso apenas arqueologia? Seria coincidência? Ou Jerusalém estaria revelando o que estivera oculto sob suas ruas por milhares de anos? Uma névoa avermelhada pairou sobre Jerusalém como um aviso. Pela manhã o ar estava denso e gélido. As pessoas que saíam às ruas sentiam isso imediatamente. Um gosto seco na boca, uma queimação na garganta, uma estranha pressão no peito. A cidade era visível, mas não nítida. As antigas muralhas pareciam brilhar através da névoa, suas pedras douradas, tingidas por uma luz vermelho-alaranjada, como se o fogo se escondesse atrás do céu. A cúpula da rocha erguia-se sob aquela cor estranha, tênue e metálica brilhando através da poeira, como algo visto em uma visão. O sol estava lá, mas enfraquecido. Sua luz não aquecia a cidade. Apenas fazia o ar parecer mais pesado. Os moradores cobriam os rostos. Os turistas diminuíam o passo. Os lojistas olhavam para cima antes de abrir as portas como se esperassem que o céu se explicasse. Então as nuvens chegaram. Eram escuras extensas e estranhamente imóveis. O vento soprava pelas ruas lá embaixo, empurrando a poeira contra as janelas e arrastando areia pelos caminhos de pedra. Mas acima de Jerusalém, partes da camada de nuvens mal se moviam. Pareciam fixas sobre a cidade velha, pairando como uma tampa sobre as muralhas o Muro das Lamentações e o Monte do Templo. O silêncio abaixo delas era sufocante. E então vieram os pássaros. Corvos e gralhas negras começaram a sobrevoar a cidade em ondas inquietas. Moveram-se sobre a muralha oeste, sobre os telhados, sobre as colinas, e voltaram. Seus gritos cortavam o ar pesado como alarmes de alerta. Alguns voavam tão baixo que as pessoas se abaixavam. Outros circulavam alto acima da névoa acobreada, formando anéis escuros contra o céu estranho. Ninguém precisava dizer muito. A atmosfera dizia tudo. Os cientistas poderiam apontar para poeira do deserto, umidade, de tempestades, poluição ou ar instável. Talvez estivessem certos, talvez a cor estranha tivesse uma explicação natural. Talvez os pássaros estivessem reagindo às mudanças de pressão após a tempestade. Mas parados ali, respirando aquele ar seco e metálico, enquanto asas negras circulavam sobre Jerusalém, muitas pessoas sentiram algo mais profundo. Lucas 21:25 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Isso não era uma prova do fim. Não era um motivo para isso. Pânico, mas parecia um aviso escrito nos céus, e Jerusalém estava bem abaixo dele. Antes de prosseguirmos, curta e inscreva-se para nos apoiar. Toda contribuição é bem-vinda. Muito obrigado. Sob aquele céu cor de cobre, o perigo desceu dos céus para a terra. Após dias de chuva intensa, o solo sob Jerusalém começou a ceder. No início, eram apenas pequenas rachaduras no pavimento, finas linhas que cortavam os caminhos de pedra e as margens das ruas. As pessoas passavam por cima delas sem pensar muito, mas então as rachaduras se alargaram. O solo afundou. A terra encharcada deslocou-se sob a superfície. E sem aviso prévio, partes da cidade começaram a desabar. Testemunhas descreveram crateras que se abriram repentinamente nas ruas danificadas, engolindo pedaços de pavimento, pedras quebradas, lama e detritos deixados pela tempestade. Em algumas áreas, as bordas desmoronaram lentamente pedaço por pedaço. Em outras, o solo pareceu ceder de repente, abrindo buracos escuros sob a estrada. O som era aterrador. Não uma explosão, mas um estalo profundo e crepitante, como se a própria terra estivesse se abrindo por baixo. Equipes de emergência correram para o local e isolaram as áreas de perigo. Fitas vermelhas cobriam as ruas. Moradores observavam à distância, encarando os buracos com medo nos olhos. Ninguém sabia a profundidade.
Ninguém sabia se o solo ao redor ainda era seguro. Cada passo parecia incerto. Os cientistas podem apontar para uma causa natural. Após chuvas intensas, a água pode infiltrar-se no solo, afrouxar a terra, enfraquecer fundações antigas e expor cavidades ocultas sob a superfície. Jerusalém é construída sobre camadas de história, túneis antigos, sistemas de drenagem, muros enterrados e espaços subterrâneos deixados por gerações. Quando a água penetra nesses locais escondidos, o desabamento pode ocorrer rapidamente. Mas Jerusalém não é uma cidade comum. Quando a terra se abre ali, as pessoas não pensam apenas em geologia. Pensam em julgamento, pensam em advertência, pensam no momento terrível em Números 16, quando a terra se abriu sob os pés de Corá e daqueles que se rebelaram contra Deus. Isso não significa que cada cratera seja o mesmo evento. Não significa que devamos forçar profecias em cada rachadura na estrada, mas a imagem ainda é poderosa. A cidade acima foi inundada. O céu acima mudou. E então o chão abaixo estava se abrindo. Estaria Jerusalém simplesmente se deteriorando sob o peso da chuva e da erosão? Ou estaria a terra revelando algo mais profundo? Um aviso de que o que está oculto sob a superfície não pode permanecer oculto para sempre. A igreja estava repleta de orações quando o primeiro grito rompeu o silêncio. As pessoas se voltaram para a frente e paralisaram. A cruz dentro da igreja brilhava. A princípio parecia uma pequena luz tocando a madeira. Depois, tornou-se mais brilhante, mais quente, mais forte. Em instantes, testemunhas disseram que chamas apareceram ao redor da cruz enquanto as pessoas ainda oravam. Não o altar, não as paredes da cruz. Alguns fiéis recuaram com medo. Outros caíram de joelhos. O fogo parecia envolver a cruz, mas a cruz não caiu. Não se desfez em cinzas. Permaneceu ali ardendo diante dos olhos da congregação, como se o símbolo do sofrimento de Cristo tivesse se tornado de repente um aviso vivo. E o que viram acima da igreja tornou todo o momento ainda mais pesado. Uma luz brilhante em forma de cruz apareceu no céu sobre Jerusalém. Não se espalhou pelo horizonte. Parecia estar centrada acima da área onde a igreja se erguia, brilhando através do ar escuro como uma marca sobre a cidade. Algumas testemunhas disseram que parecia uma cruz brilhante, suspensa nos céus. Outras disseram que as próprias nuvens haviam formado o desenho de uma cruz com uma longa linha vertical e uma linha horizontal nítida que a atravessava. Durante vários minutos, as pessoas permaneceram nas ruas, olhando para cima em silêncio. Uma cruz em chamas dentro da igreja, uma cruz brilhante acima, uma nuvem com o formato da cruz sobre Jerusalém. Para os crentes, a mensagem era impossível de ignorar. Êxodo 3 narra que Moisés viu uma sarça ardente, mas que não se consumia. Daquele fogo, Deus chamou o seu nome. A chama não era apenas uma maravilha, era um chamado para ouvir. E Mateus 24:30 diz: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem." Ninguém deveria usar momentos como este para marcar datas ou espalhar pânico, mas a imagem da cruz, aparecendo 2 vezes em fogo abaixo, luz acima, carregava uma única mensagem. Lembrem-se do Salvador. 1 Coríntios 1:18 diz: "A mensagem da cruz é o poder de Deus para os que estão sendo salvos." Talvez isso não tenha sido apenas um aviso de julgamento. Talvez tenha sido a misericórdia clamando de dentro da igreja, brilhando sobre Jerusalém, antes que o mundo se esqueça completamente da cruz. O primeiro tremor foi fraco, mas o som por baixo dele não. Em toda a cidade velha, as pessoas sentiram um leve tremor percorrer as pedras. Não foi forte o suficiente para derrubar pessoas ao chão. Não destruiu prédios, mas foi o bastante para interromper conversas, fazer tremer janelas e fazer peregrinos se entreolharem com medo.
Jerusalém já havia visto água, céus estranhos, desabamentos e sinais que as pessoas não esqueceriam facilmente. Mas agora, a perturbação vinha de baixo. Perto do Monte das Oliveiras, turistas relataram ouvir um estrondo profundo sob seus pés. Não era trovão nem trânsito, algo mais profundo, algo enterrado. Alguns descreveram como um som oco, como pedra respondendo a pedra na escuridão sob a cidade. Por alguns segundos, a antiga encosta pareceu vibrar com uma pressão oculta. E então tudo ficou em silêncio novamente. Logo depois começaram a circular relatos de que sensores sísmicos haviam detectado atividade incomum sob a área do Monte do Templo. As leituras não foram descritas como um grande terremoto, mas como movimentos subterrâneos repetidos, pequenos pulsos e vibrações concentrados perto de um dos locais mais sagrados e disputados da Terra. Esse detalhe mudou tudo porque em Jerusalém a localização importa. Um tremor sob um campo vazio é uma coisa. Um tremor sob o Monte do Templo é algo completamente diferente. Arqueólogos e engenheiros foram enviados para examinar as fundações e as estruturas ao redor. Sua tarefa era prática. Verifique se há danos, meça a estabilidade e certifique-se de que as pedras antigas não se deslocaram após as tempestades e tremores secundários. Mas durante a inspeção da área, as equipes supostamente notaram algo estranho. Quando certas seções de pedra eram tocadas ou escaneadas, elas emitiam uma ressonância oca, como se houvesse um espaço vazio sob as camadas de rocha matriz. Então veio a alegação que levou a história ainda mais longe. Varreduras de radar com auxílio de inteligência artificial teriam revelado contornos abaixo da superfície, corredores estreitos, câmaras seladas e estruturas semelhantes a túneis escondidas sob as antigas fundações. Algumas pareciam estranhamente retas, outras pareciam se conectar em ângulos precisos demais para serem descartados facilmente. Os relatos afirmavam que esses espaços permaneceram invisíveis por quase 3.000 anos, enterrados sob a memória sagrada da cidade. E, imediatamente, um nome se destacou em todas as conversas: Salomão. Um rei 6 descreve a construção do Templo de Salomão, a casa erguida em nome do Senhor. O capítulo detalha a pedra, o cedro, os cômodos internos, as medidas, as câmaras e o projeto sagrado. Não foi construído ao acaso. Foi construído com ordem, com reverência, com propósito. Assim, quando surgiram relatos sobre corredores ocultos e câmaras seladas sob o monte do templo, muitos fiéis não puderam deixar de se perguntar: será que isso estaria ligado ao mundo antigo do Templo de Salomão? Seriam passagens de serviço, esquecidas, depósitos alicerces ou algo ainda mais significativo? Ninguém deveria afirmar mais do que se sabe. Estruturas ocultas sob Jerusalém não são impossíveis. A cidade foi construída, destruída, soterrada e reconstruída ao longo de milhares de anos. Mas a coincidência temporal pareceu significativa. Após as tempestades, após os estranhos sinais, após a terra se abrir, a Cidade Santa parecia revelar mais uma camada. Desta vez, não acima do céu, não nas ruas, mas sob o local onde outrora se erguia o templo. E se essas câmaras seladas realmente existem, então Jerusalém pode não estar apenas tremendo, mas também se lembrando. Agora o tremor se estende para além das pedras de Jerusalém e adentra os corredores das nações. As ruas da Cidade Santa não são o único lugar sob pressão. Ao redor do mundo, governos se manifestam alianças, se desfazem, e Jerusalém se torna mais uma vez o centro de uma disputa global. O que começou como sinais no céu, tremores sob a terra e relatos estranhos perto de lugares sagrados, agora alcança a diplomacia, a política e a profecia. Antigos aliados já não parecem estar unidos. Alguns governos ocidentais têm instado Israel recentemente a interromper a expansão dos assentamentos
e a preservar o status quo histórico nos locais sagrados de Jerusalém, alertando que as tensões podem piorar ainda mais. A Jordânia também criticou veementemente as restrições e ações israelenses em torno dos locais sagrados de Jerusalém, classificando-as como violações que podem inflamar a região. As Nações Unidas continuam sendo outra fonte de pressão. A ONU e muitos países consideram Jerusalém Oriental território ocupado. Embora Israel reivindique Jerusalém como sua capital, essa divergência por si só torna cada decisão na cidade explosiva. O fechamento de uma rua, uma movimentação policial, uma escavação, uma reunião de oração ou uma declaração política podem rapidamente se transformar em uma crise internacional. A Reuters noticiou recentemente que novos planos israelenses em Jerusalém Oriental atraíram a condenação da UNRWA, que acusou Israel de violar o direito internacional. Dentro de Israel, a pressão não é apenas externa. Protestos tomaram as ruas de Jerusalém e de todo o país, com cidadãos divididos sobre liderança, guerra, reféns, paz, segurança e o futuro da nação. Alguns exigem mais segurança, outros exigem um acordo. Alguns temem que Israel esteja sendo abandonado. Outros temem que a nação esteja sendo empurrada para um isolamento ainda maior. Relatórios de 2025 descreveram milhares de pessoas participando de protestos antigovernamentais em Jerusalém, mostrando a intensidade da tensão interna. E então surgem as vozes de figuras públicas influentes, aumentando ainda mais a incerteza. Quando líderes importantes criticam Israel, mesmo que indiretamente, o choque se espalha rapidamente. As manchetes se movem mais rápido que a diplomacia. Os inimigos se tornam mais barulhentos. Os aliados se tornam cautelosos. E Israel, cercado por hostilidade e suspeita, começa a aparecer cada vez mais isolado no cenário mundial. Para os leitores da Bíblia, é aqui que o momento se torna profundamente preocupante. Zacarias 12:3 diz: Jerusalém se tornará uma pedra pesada para os povos, e todos os que tentarem levantá-la se ferirão. O versículo não descreve Jerusalém como um problema pequeno. Descreve a cidade como um fardo pesado demais para as nações suportarem. É exatamente isso que o mundo está testemunhando de forma simbólica. Todos têm uma opinião sobre Jerusalém. Todos querem influência sobre Jerusalém. Todos falam sobre paz, segurança, fronteiras, direitos, história e lugares sagrados. Mas quanto mais as nações se aproximam da cidade, mais difícil ela se torna. Israel pode ter armas, pode ter informações de inteligência, pode ter aliados poderosos. Mas a profecia nos lembra que chega um momento em que a força humana não basta. E quando Jerusalém se torna pesada demais para o mundo suportar, a questão deixa de ser apenas política. Ela se torna espiritual. E agora a pergunta que fica é o que devemos fazer com tudo isso. Nem toda visão estranha é uma profecia. Nem toda tempestade é um aviso final. Nem todo som, sombra, rachadura ou clarão deve ser interpretado como uma declaração divina. A sabedoria importa. Discernimento é imasumwene. Discernimento é importante. As Escrituras nunca chamam os crentes a entrar em pânico, a seguir boatos ou a marcar datas que só o Pai conhece. Mas as Escrituras nos chamam a vigiar. Jesus disse em Mateus 24:42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Essa palavra não é passiva. Não significa ficar olhando para o céu com medo. Significa viver desperto. Significa reconhecer que o mundo é frágil, as nações são inquietas e o coração humano pode se cegar, mesmo quando os avisos estão bem diante dele. Jerusalém sempre carregou um peso que nenhuma outra cidade carrega. Reis lutaram por ela. Profetas choraram por ela. Peregrinos cruzaram oceanos para orar lá.
Impérios tentaram possuí-la, dividi-la, selá-la, renomeá-la e controlá-la. No entanto, ela permanece no centro da narrativa bíblica, ainda atraindo os olhares do mundo. É por isso que momentos como este parecem tão pesados. As pessoas não estão apenas observando os acontecimentos, estão observando Jerusalém. E quando Jerusalém treme, o mundo ouve de forma diferente. A mensagem não deve ser o medo. O medo faz as pessoas correrem em todas as direções. Mas a voz de Deus chama as pessoas de volta ao caminho certo. 2 Crônicas 7:14 diz: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus. Essa é a resposta que o céu espera. Humildade, oração, arrependimento e um coração disposto a retornar. Talvez esses eventos sejam sinais. Talvez alguns sejam naturais. Talvez alguns sejam mal interpretados. Talvez alguns sejam explicados amanhã. Mas mesmo que cada detalhe receba uma explicação terrena, uma verdade permanece. O mundo está sendo lembrado de que o poder humano não é suficiente. Governos não podem salvar almas. A tecnologia não pode silenciar a eternidade. A riqueza não pode comprar a paz com Deus. E nenhuma nação pode carregar o fardo de Jerusalém sem tremer sob seu peso. A Bíblia diz no Salmo 122:6: Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Isso não é apenas uma declaração política, é uma ordem espiritual. Ore pela paz. Rezem por misericórdia, rezem por sabedoria, rezem pelos inocentes, rezem pelos líderes, rezem para que os corações se convertam antes que seja tarde demais. Porque o maior aviso não é que o céu possa mudar, a terra possa tremer ou as nações possam se dividir. O maior alerta é que as pessoas podem ver todas essas coisas e ainda assim se recusarem a despertar. Portanto, que esta seja a mensagem final: não vivam distraídos, não vivam adormecidos. Não deixem que o medo domine seus corações. Voltem-se para Cristo. Retornem à oração. Caminhe em santidade. E lembre-se de que mesmo quando o mundo parece instável, Deus ainda está no trono. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, comente abaixo e inscreva-se no canal para mais atualizações bíblicas. Obrigado por assistir e que Deus nos dê sabedoria, coragem e paz nestes dias incertos e que nos mantenha espiritualmente despertos. O mundo pode estar tremendo, mas talvez a pergunta mais profunda seja esta: para onde tudo isso está nos levando? Jerusalém testemunhou guerras, destruição, medo e incerteza por milhares de anos. No entanto, através de todas as gerações, uma coisa nunca desapareceu da cidade santa: a oração. E talvez seja isso que mais importa agora. Não o medo, não o pânico, não a especulação sem fim, mas a fé. Porque quando as pessoas observam os estranhos acontecimentos em torno de Jerusalém, os sinais incomuns, a crescente tensão, a incerteza que se espalha pelo mundo, é fácil se sentir sobrecarregado. Muitas pessoas hoje estão ansiosas em relação ao futuro. Elas veem os conflitos entre nações aumentarem. Veem os desastres se intensificarem. Sentem a pressão, a divisão e a escuridão se espalhando pelo mundo ao seu redor. Mas a Bíblia nunca diz aos crentes para viverem com medo. Repetidamente, as Escrituras chamam as pessoas a confiarem em Deus mesmo em tempos de incerteza. O Salmo 122:6 diz: Orai pela paz de Jerusalém. Esse versículo é mais do que uma ordem para orar por uma cidade. É um lembrete de que a oração ainda importa. Em momentos em que o mundo parece instável, a oração se torna um ato de fé. Ela lembra às pessoas que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto. Para muitos crentes, este não é o momento de perder a esperança. Este é o momento de nos aproximarmos de Deus.
de orarmos mais, de confiarmos mais, de nos afastarmos do medo e de nos lembrarmos de suas promessas. Porque ao longo da Bíblia, alguns dos maiores milagres aconteceram nos momentos mais sombrios. Deus guiou Noé através do dilúvio. Ele protegeu Daniel na cova dos leões. Jesus acalmou a tempestade quando os discípulos acreditaram que iriam morrer. Vez após vez, as Escrituras mostram que Deus não abandona o seu povo em momentos de caos. E talvez essa seja a mensagem mais profunda que as pessoas precisam ouvir agora. Não se trata apenas de observar os sinais ao redor do mundo, mas de examinar seus próprios corações, perdoar, orar, buscar a paz e reconstruir a fé enquanto ainda há tempo. Porque por mais incerto que o futuro possa parecer, os cristãos acreditam que Deus permanece soberano sobre todas as nações, todos os desastres e todos os medos. O mundo pode mudar, as nações podem tremer, mas Deus não muda. E para aqueles que confiam nele, essa verdade traz paz, mesmo em tempos difíceis. Então, esta noite, onde quer que você esteja assistindo, reserve um momento de silêncio para orar por sua família, pela paz, por sabedoria e pelas pessoas que sofrem ao redor do mundo. E se você acredita no poder da oração, deixe um amém nos comentários abaixo. Se este vídeo te encorajou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esta mensagem com alguém que possa precisar de esperança hoje. Obrigado por assistir e que a paz de Deus esteja com você.